Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é João e eu sou CEO e fundador da Tegme, uma empresa que existe há 10 anos e vem trabalhando, enfim, com restaurantes, a digitalização dos restaurantes. Hoje eu vou falar sobre o futuro das reservas online. A Tegme, ela já sentou através das plataformas de reserva que a gente tem com os restaurantes, 8 milhões de pessoas e está se acentuando na margem, né, esse número. Então, em agosto, a gente sentou 451 mil pessoas. Quantos de vocês aqui já fizeram uma reserva online em um restaurante? Assim, você vê, né? É um público, né, digitalizado, né, pessoas que estão totalmente ligadas à tecnologia e não é uma unanimidade ainda, né, essa cultura, né, essa necessidade de se fazer uma reserva para ir ao restaurante. Se a gente fizesse essa mesma pergunta em São Paulo, provavelmente o número ele ia ser bem maior. Mas aqui no Rio de Janeiro a gente ainda está um pouco atrás, né, tem a cultura da informalidade, enfim. Então, esse número, eu vou detalhar um pouco melhor como que a gente conseguiu chegar nele até aqui, né, e quais são as tendências e o que a gente está olhando para o futuro nesse segmento. Bom, o que a gente fez, né, e o que a gente vem fazendo dá um trabalho muito grande, né, não é uma coisa simples de se colocar de pé, e a gente basicamente é uma plataforma de integração. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar antes de continuar é o seguinte: eu observei aqui alguns cases de inovação de dentro para fora, né, de empresas que são muito grandes e que estão procurando, né, se reinventar e buscar competir melhor com outras empresas menores, nascentes e altamente capitalizadas. A gente é o contrário, né? A gente é uma startup de 10 anos, né, que se reinventou também no meio do caminho, há quase 5 anos atrás, mas o nosso processo de inovação ele veio de fora para dentro, né, e não de dentro para fora. Então, a gente é uma plataforma de integração, onde a gente integra, né, o sistema de hospitalidade do restaurante, né, separando basicamente quem são as pessoas que já procuram pelo restaurante, é o que a gente chama de demanda orgânica aqui. Então, as pessoas podem procurar um restaurante no site dele, no Instagram, no Facebook, dando um Google, ou ligando, né, ou entrando pela porta do restaurante, ou seguindo uma fila de espera, enfim, aguardando ali na frente, né. Ou as pessoas podem procurar um restaurante de uma maneira inorgânica, ou seja, elas podem ser impactadas por alguma plataforma. Então, por exemplo, o banco, onde a pessoa tem relacionamento, o cartão de crédito, oferece um benefício para que a pessoa possa usar num restaurante. Os pontos de fidelidade podem ser convertidos em vouchers, em valores monetários, para que as pessoas possam ir lá e jantar ou almoçar no restaurante. Turistas podem chegar no Brasil e descobrir, por exemplo, através do Guia Michelin, quem são os restaurantes que têm estrelas, quais são os restaurantes que são avaliados, e, a partir dessa jornada, fazer uma reserva. Mas, no final do dia, o que importa para o restaurante é que essas pessoas fiquem fiéis a ele e voltem mais vezes e reverberem positivamente a experiência. Bom, basicamente, o que a gente veio fazendo ao longo desses anos foi conectar, né, as pessoas, ou abrir portas para que as pessoas se conectem, né, aos restaurantes de maneira digital. Então, as plataformas que a gente foi desenvolvendo, né, primeiro foram as plataformas de menus digitais e cartas de vinhos digitais, processo que eu vou desenvolver um pouco mais à frente, e depois toda a parte de hospitalidade, passando pela reserva, a espera,
o check-in de passantes, a captação de cliente inorgânico através de sistemas white label, e depois a fidelização e o entendimento do perfil do cliente. Esse processo, como eu estava dizendo, ele demorou, obviamente, um tempo para ser construído, para ser entendido. Ainda tem muita coisa para frente para ser entendido ainda, mas até onde a gente entende, começou, né, a ganhar mais notoriedade lá em 98, quando está falando, né, de 20 anos atrás, onde o Open Table, né, surgiu em São Francisco, né, dando para o restaurante uma plataforma de controle das reservas, as reservas chegam por telefone, etc., e abrindo um site para que as pessoas pudessem fazer a reserva em tempo real, né. Esse processo ele foi se desenvolvendo praticamente sozinho, né, pelo Open Table, e ele, durante mais de uma década, aí, ele ficou praticamente sozinho, construindo uma tese de que, para se fazer reserva online, né, a coisa deveria acontecer através de um canal único. Ou seja, entrar num site, escolher o restaurante e fazer uma reserva, com benefício ou sem benefício. Então, esse play de dominância, né, essa jornada única de se fazer a reserva, ela foi a ideia dominante, né, até ali meados dos anos 2010, e em 2011 iniciaram-se outras iniciativas muito capitalizadas ao redor do mundo. Então, na Europa, né, o La Fourchette, The Fork, e aqui na América Latina o Restaurando, né, enfim, ambos com uma ideia muito parecida do Open Table, de se criar um site, um app e se conectar com restaurantes e criar essa conexão de inventário e usuários do outro lado. A gente estava surgindo com uma marca chamada WineTag. A WineTag era uma rede social de vinhos, né, até ela nasceu apoiada, né, aqui na PUC, foi pelo professor Hugo Fuchs, né, a gente ficou incubado um certo tempo, e aí, quando a Apple lançou os iPads, a gente juntou a WineTag com os iPads e criou as primeiras cartas de vinhos digitais, e isso foi fazendo a gente entender um pouco melhor as necessidades dos restaurantes. Então, esse ponto aqui, né, que em 2011, 2012, foi muito importante, sob o ponto de vista dos restaurantes, para começarem a se digitalizar. Em paralelo, o iFood também nascia, né, e os restaurantes começaram a entender, né, que as plataformas digitais poderiam ajudá-los em algumas coisas, né, mas sempre olhando, enfim, o lado pragmático, que é como que essas plataformas podem me ajudar a aumentar a minha receita, a minha lucratividade. Então, em 2013, 2014, ali mais ou menos, a gente foi provocado por um dos clientes, o Terraço Itália, em São Paulo, em construir uma plataforma de reservas com visão B2B. Alguém aqui estava falando sobre risco, né, de tomar o risco, né, vou contratar um cliente, um fornecedor que não tem muita marca, que não está muito acostumado, e etc. Pô, e aí, se isso der errado, e etc. Enfim, o Terraço Itália foi um divisor de águas na nossa vida, né, como empreendedor. Essa visão de que o canal, né, deveria fornecer também a solução de controle de reservas, ela começava a ser desconstruída, né, por esse cliente que entendia que havia um conflito entre o canal e o restaurante de marca. Então, pensem o seguinte, imagina um restaurante ou uma loja de muita grife para se instalar num shopping center. Normalmente, o shopping center ele entende que isso é uma âncora e ele vai e investe junto com essa grife, junto com essa marca, né, para se construir a loja, né, porque ele entende que isso vai alavancar público e vai atrair pessoas, né. Então, esse conflito ele existia da mesma forma nesse momento, e a gente não tinha entendido isso, né, até então. E esse restaurante despertou a gente para essa questão. Então,
Como que esse conflito ele funciona? Imagina que, por exemplo, o Terraço Itália, que é um restaurante que atende 25 mil pessoas por mês, a maioria das pessoas vão através de reservas, elas tomam conhecimento que esse restaurante está num canal, ou seja, dentro de um aplicativo de reservas online. Então, imediatamente essas pessoas migram, né, ou boa parte dessas pessoas migram para o aplicativo para que essas pessoas possam fazer, né, uma reserva e ir no restaurante, que era o objetivo fim. A partir do momento que essas pessoas entram no aplicativo, elas se tornam usuários, né, do app. Então, né? Então, como o app é remunerado, né, sempre foi, né, desde a época do OpenTable, né, por performance, por reservas, essas pessoas deixam de ir diretamente ao restaurante e passam a ir através de um canal, gerando um custo que não deveria existir, né? Então, esse conflito, a gente entendeu que ele existia, tomou o risco de desenvolver e a gente pivotou. Deixou de ser WineTag e passou a ser TagMe. Então, a gente entendeu que essa construção, né, da jornada de reserva em um restaurante, ela não deveria partir do ponto de vista do aplicativo ou da marca ou do canal. Ela deveria partir do ponto de vista do mindset do visitante do restaurante, que é o slide anterior que eu mostrei. Então, as pessoas elas podem visitar um restaurante, independente, né, de ser através de um app ou de um site que gera disponibilidade. Elas querem visitar da forma como elas quiserem, né, da forma como elas acharem mais conveniente, né. Bom, então a gente seguiu por esse caminho, né, de se construir as portas, né, para que as pessoas visitem organicamente. Deu uma sorte muito grande das redes sociais crescerem muito, deu outra sorte do Google querer investir nisso, né, e começou a construir parcerias estratégicas com bases de consumidores. Então, as primeiras parcerias estratégicas foram justamente com os cartões de crédito, enfim, com os emissores e com as bandeiras. Hoje a gente tem cobertura nacional, praticamente. A gente está, enfim, em mais de 25 cidades, em muitos estados. Esse modelo, né, B2B, ele se tornou uma referência hoje no Brasil. A gente está em 600 clientes, mas esses 600 restaurantes que utilizam a TagMe são restaurantes de muita grife, de muita marca. Então, muito provavelmente, quem fez alguma reserva em algum restaurante pode ter utilizado o TagMe sem ter nem percebido, né? A gente é o sistema de reservas, né, parceiro oficial do Guia Michelin no Brasil. Aí tem alguns exemplos de alguns clientes. Então, tem desde restaurantes que são redes, né, com muita marca, até restaurantes de uma unidade só, mas que geram muito tráfego e precisam de muito controle. Aqui tem alguns exemplos de jornada do usuário, né, de como que as pessoas podem ser impactadas para poder fazer uma reserva. Então, por exemplo, aqui o usuário acessa o site do restaurante, aperta o botão fazer uma reserva e vai para um componente da TagMe. Aqui é diretamente pelo Google, enfim, busca o restaurante no Google, e aqui tem o botãozinho de reservar com o Google, uma jornada integrada diretamente. Enfim, como a TagMe, desde o início, né, ela operou o cadastro do item, né, do cardápio, da carta de vinhos, etc., a jornada da pessoa que vai visitar o restaurante ela é enriquecida com a experiência do cardápio. Então, se alguém vai fazer uma reserva num restaurante ou entra numa lista de espera, tem a possibilidade de ver todo o cardápio enquanto está aguardando, ou então antes de ir. Isso tem um conceito, né, de eficiência por trás. Então, se você entende o que o restaurante oferece, o tempo de mesa tende a diminuir, a satisfação a aumentar. Aqui é um exemplo de jornada através de integração com plataforma de cartão de crédito. Então, eu sou detentor de um cartão de crédito, então que tipo de benefício que eu tenho no restaurante? Já aperto o botão para fazer a reserva. E para finalizar, enfim, passar rapidamente aqui sobre as tendências que a gente tem enxergado.
mas, obviamente, isso é um debate constante, não tem nenhuma verdade absoluta aqui, é o que a gente está enxergando com base no que a gente vivenciou até agora. O primeiro, né, isso vai acontecer cada vez mais, mas já aconteceu recentemente coisas importantes, né, como a consolidação, né, de empresas que ganham algum tamanho, né, com outras que têm interesse em operar essa vertical, ou têm interesse em se conectar, ou criar algum tipo de benefício para os seus usuários. Recentemente aconteceu um M&A grande lá nos Estados Unidos, que foi a American Express comprando o Resy, que é uma plataforma de reserva que vinha crescendo muito. Ela era a empresa que competia com o OpenTable, já estava em quase 5.000 restaurantes e mais 6.000 restaurantes via parcerias estratégicas. O TripAdvisor, né, que foi um player consolidador, né, importante, comprando as ferramentas da Europa, principalmente, e agora, recentemente, comprando o Restaurando aqui na América Latina. A Priceline comprou a Booking, né, que comprou a Booking, não, que, na verdade, comprou o OpenTable, né, ou seja, a integração de turismo com restaurantes, né, isso aconteceu, e aqui é finanças, né, bancos e com restaurantes. E, enfim, aqui são plataformas de voz, né, de inteligência artificial também se conectando com esse universo. E vou mostrar um pouco melhor daqui a 2, 3 slides, mas os super apps crescendo cada vez mais e provavelmente vão atuar como um agente consolidador também. O Google ele mudou um pouco essa história, não só na vertical de restaurante, mas em N verticais onde é possível boocar alguma coisa, reservar alguma coisa, mas ele desintermediou, né, a relação do usuário com o restaurante. Então, aquilo que a gente enxergou como tendência há 5 anos atrás, né, ele chancelou recentemente. Então, não preciso mais, né, necessariamente de um app para fazer uma reserva. Antes não precisava porque tinha o site, o Instagram, o Facebook, mas, enfim, o Google quebrou o paradigma. A outra tendência que a gente enxerga é observar a hospitalidade cada vez mais como driver estratégico. Então, as pessoas elas estão querendo serem entendidas de uma maneira mais sensível, né? E os restaurantes estão se preocupando cada vez mais com o entendimento da necessidade de cada um. E aqui a necessidade, obviamente, de fazer investimento em análise de dados, em entender como que esses dados podem voltar para criar uma atmosfera de experiência cada vez melhor, né, para as pessoas que querem frequentar os restaurantes. E o futuro, né, não dá para entender quando, né, isso vai acontecer, mas muito provavelmente a coisa ela ficará cada vez mais integrada, né? Então, a jornada do turismo totalmente integrada à jornada de restaurantes, instituições financeiras se integrando, os super apps e as ferramentas de delivery, né, também gerando demanda ao contrário, né, para dentro dos restaurantes, não só para fora. Outras plataformas de reserva independentes no mundo, né, surgindo e crescendo cada vez mais, podem se integrar mutuamente e criar inventários em conjunto. E as software houses dominantes no Brasil, com sistemas de venda, elas também devem exercer na linha do tempo um papel importante nisso aí. Enfim, obrigado. Ultrapassei aí um pouco o tempo. É um universo um pouco diferente, muito rico, muito complexo e que, se alguém tiver oportunidade, tiver interesse e quiser entender um pouco melhor, a gente pode ampliar o debate. Eu não coloquei o meu contato, mas o meu e-mail é joão@tegme.com.br. Obrigado.